Senhoras e senhores, bom dia. Dando continuidade ao Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, com o tema A Reforma Política em Debate, coordenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, através da sua escola judiciária, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, faremos neste momento a composição da mesa diretiva número 5, que tratará do tema Representação e Participação Política, com os subtemas Democracia Intrapartidária e Participação de Jovens e Mulheres na Política. Natural de Florianópolis, graduou-se em Direito em 1988 na Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os cargos que já desempenhou, destacam-se o de Procuradora do Estado de Santa Catarina, presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado e de coordenadora seccional dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Atualmente, integra a primeira turma recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina. É professora de Direito Tributário no curso de pós-graduação Lato Sensu na Escola Superior da Magistratura Federal e juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Convidamos para compor a mesa, na função de coordenadora, a juíza federal Luísa Ikel Gamba. Também convidamos para compor a mesa, na função de painelistas, o senhor professor doutor Orides Mesaroba. A senhora professora Eneida Desirê Salgado. A senhora advogada e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Ana Cristina Ferro Blasi. E a senhora vice-governadora do Estado do Piauí e advogada Margarete de Castro Coelho. Cada painelista terá 20 minutos para sua apresentação e, após, será oportunizado o tempo para a formulação de perguntas pela plateia. Com a palavra, a coordenadora da mesa, a juíza Luísa Ikel Gamba, que conduzirá os trabalhos. Bom dia a todos. Nós vamos, então, desde logo, já considerando o adiantado da hora, dar sequência aí aos nossos trabalhos, né? O painel que nós iniciamos agora, como já apresentado, é representação e participação política, dividido em 2 subtemas, democracia intrapartidária e participação de jovens e mulheres na política. São 2 temas, penso eu, muito interrelacionados, né? Porque a democracia intrapartidária é que vai garantir essa participação maior de jovens e mulheres na política. Nós iniciamos, então, com o primeiro painel, Democracia Intrapartidária, onde serão panelistas o professor Orides Mesaroba e a professora Eneida Desirê Salgado, dos quais agora passo a leitura do breve currículo.
O professor Orides Mesaroba é titular em dedicação exclusiva nos programas de graduação e pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialização em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-doutorado junto à Universidade de Coimbra, Portugal. Pós-doutorado no Programa de Doutorado em Administração da Universidade 9 de Julho de São Paulo. A professora Eneida Desirê Salgado é mestre e doutora em Direito pelo Estado da Universidade em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento junto ao Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México, sobre o tema Administração de las Elecciones e Jurisdição Eleitoral, uma análise do modelo mexicano e uma crítica à opinião brasileira. Pesquisa publicada em 2016 pela editora UNAM, professora do Departamento de Direito Público e do Programa Pós-Graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPR. Pesquisadora e líder do Núcleo de Investigações Constitucionais da Universidade Federal do Paraná e coordenadora de Política para Mulheres, para Mulheres. É tutora do PET Direito da Universidade Federal do Paraná desde abril de 2015. Nós faremos, a pedido dos nossos painelistas, uma inversão na ordem, e eu passo, então, a palavra desde logo para a professora Eneida para sua apresentação no painel. Bom dia. Com imenso prazer que volto a Florianópolis. Eu não sei por que me convidam, eu sempre acho que vai ser a última vez, eu estou com essa sensação de novo hoje, mas sempre que convidam eu venho. E participar desse evento, com tantas discussões importantes, com tantas opiniões polêmicas, com tantas maneiras diferentes de ver o direito, de ver o Estado, é bastante empolgante. E participar desse painel com Ana Blasi, espetacular advogada que fez um papel importantíssimo na corte aqui do TRE de Santa Catarina, com Margarete Coelho, que é, enfim, o que eu quero ser quando crescer, que ela é tudo ao mesmo tempo agora e assim, desse jeito, com essa cara, brilhantemente, sempre. A Margarete faz tudo, e faz tudo muito bem, e, enfim, é um prazer imenso te ouvir, Margarete, mais uma vez, e ainda desfrutar da sua generosa amizade, sei lá por quê. E o professor Orides Mesaroba foi meu professor, direta e indiretamente, ele tem, sem dúvida, o melhor livro sobre direito partidário brasileiro. Está na hora de atualizar, né, professor? E porque já está esgotado, né? Então, acho que está na hora de atualizar. E, além de tudo, ele fez parte da minha banca de doutorado, né? Então, nós continuamos discordando bastante, professor, mas, sem dúvida, eu aprendi bastante com as suas lições. Eu vou pegar meu celular só para eu falar só 20 minutos a mais dos 20 minutos, tá? Eu vi, né? Pode morrer, mas não morreu ninguém ainda, né, gente? Não sei se isso está valendo aí. Mas... Veja, eu vou falar de democracia intrapartidária. Eu gosto disso, eu gosto de ficção científica, eu gosto de morfologia dos unicórnios, de, enfim, fisionomia, esse estudo das fadas e dos seres fantásticos. Então, eu tenho estudado agora no pós-doutorado em ciência política sobre democracia partidária. E é bastante complicado falar disso porque a gente tem uma armadilha constitucional. Nós temos a autonomia constitucional garantida no artigo 17, em resposta a um regime de absoluto controle dos partidos e que não funcionou bem, era muito antidemocrático. E aí, como resposta a isso, a gente vem com uma autonomia que tem sido interpretada desde então como uma autonomia absoluta. Então, nós vimos aqui na abertura do Congresso o Dr. Pedro Decomain dizendo que não pode nem por lei determinar regras de democracia interna em face da autonomia partidária. Eu tenho sérias... Não tenho... Mentira, eu não vou dizer assim. Eu discordo disso. Eu ia dizer, eu tenho sérias dúvidas a respeito disso. Não. Eu discordo disso. Porque a autonomia partidária, como todos os valores constitucionais, não pode ser interpretada de maneira absoluta. Ela tem que ser integrada com os demais valores constitucionais. Nós temos que lembrar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
Se o partido ainda é, até que o STF invente a sua, numa armadilha ou numa triplo carpado hermenêutico processual para fazer aí um drible na inércia da jurisdição e decidir que a gente não precisa de partido político para ser candidato, até que isso aconteça, ou seja, semana que vem ou na outra, nós temos aí o poder constituinte determinando que é preciso, sim, dos partidos políticos para que tenhamos o exercício de um dos direitos fundamentais mais caros para a democracia, que é a elegibilidade. Rui falou brilhantemente ontem sobre isso, eu não vou insistir nisso. Mas os filiados, já que eles têm que ter essa ressalva no direito de associação, na liberdade de associação, obviamente que os partidos devem, obrigatória e constitucionalmente, se organizar de maneira democrática. Mas como que faz isso? Como é que a gente vai articular? A gente não tem sequer um mecanismo jurídico, uma ação para dar conta da defesa dos direitos fundamentais dos filiados. A gente não pode permanecer com os partidos políticos sendo um espaço de injustiça, de desigualdade. Temos que dar um jeito de democratizar isso. Como fazê-lo? Espero que não por resolução do TSE. Talvez respeitando a estrita legalidade, o pluralismo político do parlamento, ainda que dure muitos anos. A democracia nunca foi o sistema mais eficaz, mas é o que garante maior liberdade. Concordo com a Gabriela Hollenberg que os partidos políticos devem se submeter à lei anticorrupção, mas eu acho que tem uma mais evidente ainda. Eles têm que submeter à lei de acesso à informação, e eles acham que não são sujeitos obrigados, apesar do artigo 2º ser absolutamente claro. E os tribunais eleitorais foram muito corajosos em aplicar a lei de acesso à informação para dar mais visibilidade, mais transparência aos recursos de campanha. Bora lá, achei lindo, mas vamos também fazer isso com os partidos políticos. E não sei se só com o dinheiro do fundo partidário. Aí eu tenho minhas dúvidas. Acredito que é possível, sim, defender a transparência ativa, inclusive da parte privada de financiamento dos partidos. Então, eu trazendo aqui para vocês, o que eu estou pretendendo fazer daqui para frente? Não hoje com vocês, mas o que eu estou ensaiando aqui? Porque congresso também é para a gente ensaiar, para a gente só ver as caras das pessoas para ver se a gente está fazendo muita coisa absurda ou não. Então, o que é o meu pós-doc agora? Eu estou pesquisando parâmetros de democracia interna. Como é que a gente vai construir um conjunto de requisitos para julgar se um partido é democrático internamente ou não. As consequências disso pode ser para a distribuição do fundo, para o acesso ao rádio e TV, porque continua na Constituição, então eu tenho uma esperança que vai continuar tendo propaganda partidária, porque saiu da lei, mas não saiu da Constituição. Não sei, eu sou professor de Direito Constitucional, então eu tenho certos apegos. Eu acho que a Constituição ainda é o ápice do ordenamento jurídico. Vocês vão ver, eu vou cair muito nessa armadilha aí. E a partir disso, testar se os partidos políticos, enfim, merecem a proteção constitucional. Sou contrária a esse discurso que diz que tem que ter menos partido político. Tem pouco partido político. 35 no eleitorado desse tamanho, o problema é que são ruins, mas diminuir de 35 para 7, não creiam que vão ficar os 7 melhores. Aliás, a chance de ficar os 7 piores é bastante grande. Minha defesa, que eu não vou defender hoje, mas enfim, só para vocês saberem o que eu estou pensando. Eu acho que tem que estadualizar os partidos políticos. Aí a gente pode ter 5 ou 6 de caráter nacional. Agora, essa necessidade de caráter nacional que nasce por uma circunstância da redemocratização penúltima, antepenúltima, não sei, a gente está contando essa como uma redemocratização também, brincadeira. Essa que nasceu em 45 não faz mais sentido. Claro que a gente tem muitos partidos de caráter nacional e na Câmara dos Deputados, porque todos têm que ter caráter nacional. A Alemanha tem 625 partidos estaduais. Então, tem um problema de governabilidade? Não tem. Por quê? Porque eles podem funcionar só de maneira estadual. Pensem que beleza que, em vez de ter um PMDB, que não é um partido, são partidos, de corações partidos, fosse cada PMDB diferente no seu estado. Então, acho que a gente teria um ganho muito grande nisso. Além disso, como eu estou fazendo a pesquisa na ciência política e não direito, eles são estranhos lá. A gente não dá para argumentar em base de argumento, sabe? Eu argumento. Não, mas como é que você prova esse argumento? Com base em outro argumento. Não, mas e daí que esse segundo argumento? Com base em argumento de quem já escreveu e que já argumentou. Eles não aceitam isso. Então, eu tive que fazer uma pesquisa, que eu vou trazer para vocês. A gente entrevistou quase todos os candidatos a vereador em Curitiba em 2016,
para saber várias coisas, entre elas como é que funcionava a seleção de candidatos. Então, eu trouxe alguns dados aí para vocês. Espera aí que eu vou de novo sair. Então, qual que é a primeira questão? Eu estou começando a estudar como é que os países e os pesquisadores se debruçam sobre a questão da democracia interna, como é que a gente poderia medir. Então, eu estou tomando como premissa, que eu não vou discutir, que os partidos políticos são constitucionalmente obrigados a serem democráticos. Então, é uma premissa que para mim é dada. Vocês podem até achar que não, isso não pode acontecer, porque não podem obrigar as associações a serem democráticas. Parece que o STF já andou dando umas decisões nesse sentido, que tem que ser democrática mesmo. Pelo menos até hoje o STF entende isso. Então, se eles têm que ser democráticos, como é que a gente vai medir? E aí eu peguei dois conjuntos de pesquisa, dois grupos de pesquisa. Um que fala que a gente vai medir a democracia por meio de como se constroem as decisões políticas internas, principalmente a elaboração do programa partidário, a seleção de candidatos e a organização interna. Como é que se dá a eleição dos diretores, dos dirigentes, da classe dirigente partidária? Volto a dizer, eu acho que a gente tem que regular isso, não por resolução. O ministro Henrique já chegou? Senão eu boto um cartaz para ele, assim, não por resolução, porque ele gostava muito de tentar resolver o problema por resolução. Então, pensar em como que a gente mede essa democracia interna por meio desses instrumentos. E aí eles vão dividir em uma dimensão assembleística, que é de discussão deliberativa, em pequenos grupos ou em grandes grupos, e uma dimensão plebiscitária, em que se toma a decisão, mas se questiona o grupo de filiados para verificar se eles estão de fato de acordo com aquela decisão. Uma outra questão, uma outra forma de entender os partidos e o seu índice de democracia interna é vista a partir de 5 pontos. Primeiro, participação política. Como se elege os dirigentes e como se selecionam os candidatos. Como se elabora o programa do partido. E o que eu achei bem interessante, como é que se elabora o programa de governo. O que o candidato, a majoritária, o executivo do partido político vai defender, né? Ou seja, segundo Rabai Shapira, é preciso deliberar democraticamente a respeito disso. Não pode ser decidido numa sala com a dirigência partidária. Vai falar da competição, ou seja, a existência de prévias, é lindo aqui, porque todo mundo fala, a lista fechada é a solução. Embora ontem eles não entraram muito nessa vibe. Tá, mas lista fechada como? Com prévias abertas, simultâneas, obrigatórias, como na Argentina? A gente está disposto a fazer mais uma eleição? Que é isso, a formação das listas é mais uma eleição. Nós que temos medo da eleição, não pode fazer nada, eu não posso dizer em quem eu vou votar no dia da eleição, porque é boca de urna, vão me prender, eu não posso ter um cartaz na minha casa dizendo em quem eu vou votar, porque agora está proibido. O eleitor está sendo cada vez mais coibido. A liberdade de expressão do candidato já não existe. Né? Tem que votar em mim, mais ou menos por telepatia. Agora, nem o eleitor pode fazer isso. A gente está disposto a iniciar isso antes, fazendo uma discussão da formação das listas? Então, parece que não dá para comprar pela metade a lista fechada. Se vier lista fechada, vai ter que ser com uma eleição antecipando a formação da lista. Essa competição tem que se dar de maneira democrática. É preciso para eles também haver representação dentro dos partidos. E aqui a gente se liga às falas posteriores. É preciso que as minorias se vejam representadas dentro dos partidos. Não pode ter só homem branco falando. É preciso que haja espaço para jovens, para mulheres, para negros, para a minoria LGBT. Senão os partidos políticos continuarão sendo grandes associações, grandes clubs de fidalgos decidindo o que é melhor para toda a população. É preciso ter responsiveness. Eu ia colocar responsividade, mas as duas palavras são muito ruins. É preciso que o partido político dê satisfações da sua atuação, que haja mecanismos de provocação do partido político para que, por meio de um controle social, ele tenha que responder. E também é preciso ter transparência. Uma nota de rodapé aqui. Eu escrevi um livro comentando a Lei de Acesso à Informação, achando que ia ser a revolução. Eu sou meio animada, assim. Então, eu falei, não, veio a Lei de Acesso à Informação, toda a nossa história de patrimonialismo, de apropriação dos cargos, tudo vai por água abaixo porque chegou a lei, os lírios nascem da lei e agora vai.
Só que, enquanto eu estava escrevendo, eu coloquei lá, eu fui comentar o artigo 2º e falei, pô, certeza, os partidos vão se encaixar aqui, mês que vem a gente tem a transparência ativa dos partidos. Durante eu estava escrevendo e nada dos partidos publicarem, eu escrevi para os, então, 38 partidos políticos, falando, gente, acontece o seguinte, foi promulgada uma lei aí, que vocês que recebem dinheiro público são obrigados, então tem que publicar aí de onde vem o dinheiro, quem são os doadores, no que vocês gastam e tal. Não somos, não. Os 3 que me responderam. 35 me ignoraram solenemente. Responsível. 3 me responderam. Um dizendo que não recebia dinheiro público em montante relevante, então que ele achava que dava mais, custava mais para ele dar transparência do que deixar de receber o dinheiro. Outro dizendo que não era da minha conta. E um terceiro partido dizendo que era só eu procurar a Justiça Eleitoral porque os dados estavam lá. Se eu quisesse, eu que fosse procurar na Justiça Eleitoral, porque, segundo ele mesmo, o partido, ele só era obrigado a prestar informações à Justiça Eleitoral. Então, a gente tem um problema aí com os partidos políticos em relação à transparência. E agora eu vou trazer para vocês alguns dados sobre essa pesquisa que a gente vem realizando e que a gente não conseguiu ainda lidar com todos os dados. Imaginem, são 37 perguntas para 755 candidatos. Então, a gente está no começo aí do trabalho desses dados. Mas eu consegui descobrir, por meio de uma pergunta direta a todos os candidatos, é que quando há um conflito entre os membros dos partidos ou entre a chapa, apenas 36% das vezes a resposta estava no estatuto. O estatuto... O pessoal está começando a aprender a fazer gráfico, não tirem sarro, está aí, ó. O estatuto que respondia. Em outros casos, ou era a liderança do partido, com 27%, as partes resolviam, o advogado, um órgão superior, ou até 1% dos casos, uma organização externa ao partido, que resolvia a questão. Então, aí a gente tem um problema de funcionamento interno dos partidos. Nem estou falando da OAB ainda, gente, pode... Ainda, a gente foi perguntar como é que os candidatos foram selecionados. Perguntamos para eles mesmos. Ou seja, não pela leitura do estatuto, que é uma parte que a pesquisa também vai trazer, mas pela apreciação dos candidatos mesmo, de como eles chegaram a ser candidato. E aí nós tivemos algo que a gente já sabia, na verdade, mas foi chocante porque veio em números. 73% dos candidatos a vereador em Curitiba que responderam à pesquisa foram indicados, não foram votados pelos filiados. Nem pelos filiados, nem por delegados. Simplesmente indicados. Então, a gente tem um problema. Criaram aí, depois que inventaram a inconstitucionalidade das doações de empresas, inventaram também um fundo especial de campanha que vai ser dividido como? Como eles quiserem? Eu discordo. Não pode ser. Não pode ser por resolução também, tá, gente? Lei. Tem que estabelecer as regras para a distribuição. Não tem regras legais para a seleção de candidatos e os estatutos são ignorados solenemente. Sem falar que tem autorização para os dirigentes partidários colocarem os extras. Então, eles nunca selecionam até o topo, até o máximo de candidatos, porque eles podem entrar ali e, eventualmente, colocar quem interessa. Então, a gente tem um problema bastante sério. Agora, a gente sempre argumentou isso, escrevendo na área do direito. Agora, eu tenho um número que praticamente 3 em cada 4 candidatos não passam por nenhum processo democrático de escolha. Nós, de fato, temos que enfrentar isso. Em relação aos recursos para a campanha, nós vamos ver que a maioria dos... Isso aqui também tem um problema com o TSE que a gente vai ter que atualizar. A gente fez isso no momento de consolidação dos dados e agora a planilha, os dados do TSE estão um pouco diferentes. Mas a gente tinha como número 59% dos candidatos sem nenhuma despesa. E aí é um problema, porque ou eles não fizeram campanha ou o partido pagou tudo. Mas o partido pagou tudo, pagou para todo mundo? Eu defendo que se o partido recebe R$100 mil e tem 100 candidatos, é R$1.000 para cada candidato. Se ele tem 100 minutos no horário eleitoral gratuito, é 1 minuto para cada candidato. Não, porque, e eu vi isso, não, porque o partido tem que saber a sua estratégia. Não, porque ele não pode ter um espaço de desigualdade e de injustiça dentro do partido político. A Constituição não permite isso.
Como é que faz? Vai ter que ter um cuidado para não ficar pior do que a encomenda. Mas aí a gente viu que também o apoio que o partido fornece é diferente para os candidatos. E que os recursos materiais, embora chegassem a 44% dos candidatos, a maioria deles não teve acesso, por exemplo, ao horário eleitoral gratuito, que num eleitorado grande como Curitiba faz a maior diferença. E aqui eu tenho um recorte de gênero só para emendar ali, que a gente tem uma diferença entre homens e mulheres com receitas relevantes e sem receitas relevantes. Então, a gente tem 49%, 11% dos homens sem receitas, 10% das mulheres sem nenhuma receita. Vejam que antes era despesa, agora é receita. Mas, competitivamente, nós tínhamos 91 homens com mais de R$10 mil para a campanha. 30 eleitos entre os 91 com recursos. E nas mulheres eram apenas 23 com mais de R$10 mil. E Curitiba teve uma questão bem interessante, porque pela primeira vez, a gente superou a média nacional de representação. Nós temos 8 mulheres na Câmara dos Vereadores. Dessas 8 mulheres, portanto, é o mesmo 1/3 daqueles que tinham recursos relevantes. Se essas mulheres representam ou não a pauta feminina, é outro estudo que a gente está fazendo no Política Poder para Mulheres. Né? Uma coisa de cada vez. Primeiro, eu preciso ter mulheres no parlamento para que as meninas saibam que, se elas quiserem ser parlamentares, elas podem. Depois, eu melhoro a representação das mulheres. Se a gente tem homens ruins no parlamento, a gente também tem que se dar o direito de ter mulheres ruins no parlamento. Né? Não pode ser só assim. Bem, o que eu queria dizer para vocês, e tentando recuperar o tempo que a gente passou, é que eu me sinto aqui mais ou menos como a violinista do Titanic. Sabe, o navio estava afundando, todo mundo ia morrer, mas estavam tocando violino. Porque a gente está aqui há 2 dias falando de sistema eleitoral, de financiamento de campanhas, democracia de partidos, sendo que o Estado brasileiro está sendo absolutamente arrebentado. As fissuras no Estado de Direito, que antes alcançavam negros, pobres e, em certa medida, mulheres, agora alcançam todo mundo. Rui tem falado disso, tem escrito sobre isso. Então, a gente tem uma fissura democrática, mas a gente continua tocando violino. Há quem diga que as instituições estão funcionando perfeitamente, normalmente. Talvez na bolha. Da onde eu vejo, tendo que dar aula de direito constitucional 2 manhãs por semana, eu não consigo dizer para a piazada que as instituições estão funcionando normalmente. E a gramática que tem sido aplicada é a mesma que foi utilizada no golpe de 37 e no golpe de 64. É a degradação moral da sociedade, é o perigo das forças comunistas, é a necessidade de salvadores da pátria. Estou terminando, não vai durar nem 10 minutos, eu estou terminando aqui. A diferença é que a gente antes tinha um medo do messianismo do poder executivo e do populismo do poder legislativo. Pois agora eu digo para vocês, doutora, que o populismo veste togas. Nós temos hoje juízes que alegadamente, de maneira clara, chapadamente, como dizia o antigo ministro, descumprem a Constituição, dizendo que estão fazendo justiça em vez de aplicar o direito. Alegam situações excepcionais que exigem medidas excepcionais e, em nome da justiça, dizem empurrar a história. É assim que nós estamos, rasgando os direitos fundamentais, aplicando retroativamente restrições a direitos fundamentais com a ficha limpa e achando que isso vai salvar a pátria. Temos a destruição do Estatuto dos Congressistas. Já não é incomum ouvir pessoas falando que tinha que fechar esse Congresso. Não respeitamos hoje a soberania popular que entrega um mandato, crendo que o parlamentar vai atuar adequadamente. Temos o direito processual sendo utilizado à torto e à direito para permitir que se faça o que quer. Temos a demonização da política. E agora, todo dia, temos um ataque às liberdades fundamentais. Quem diria que em pleno século XXI a gente tivesse que estar fazendo uma resistência em nome da liberdade artística e da liberdade de expressão. E eu termino aqui lendo para vocês um pedaço do Fahrenheit 451, a minha distopia preferida atualmente e a que me dá mais medo.
No Fahrenheit 451, chegou o momento que o Estado resolveu queimar os livros. Os bombeiros serviam para colocar fogo nos livros, nas casas que tinham livros, e não para apagar. E aí, o Montag, que é o protagonista, encontra um velho professor, o Faber. E o Faber diz o seguinte para o Montag: Senhor Montag, o senhor está olhando para um covarde. Eu vi para onde estavam indo as coisas há muito tempo. Não disse nada. Eu sou um dos inocentes que poderiam ter falado alto e em bom som quando ninguém prestava atenção aos culpados, mas não falei. E com isso tornei-me eu próprio um dos culpados. E quando finalmente montaram um sistema para queimar livros, usando os bombeiros, dei alguns resmungos e me calei, pois naquela época já não havia outras pessoas resmungando ou gritando comigo. Agora é tarde demais. Espero que para nós não seja tarde demais. Muito obrigada. Concordo com isso, eu discordo, e eu acho que o objetivo do painel é exatamente esse, é colocar em contraponto opiniões divergentes ou convergentes para engrandecer ainda mais as reflexões que vão surgir a partir do tema apresentado no painel. Então, desde logo, eu passo a palavra para o professor Orides. Não, aí é devagarinho. Bom, enquanto localizam o slide, eu inicio essas breves palavras que eu tive que cortar aqui praticamente mais da metade. Mas eu inicio aqui registrando o meu agradecimento ao TRE. Cumprimento minhas colegas de mesa, o bendito fruto entre as mulheres. E cumprimento aqui, para não perder o tempo precioso nosso, o nosso amigo, colega, reitor da UFSC, que foi uma das vítimas de todo esse processo de judicialização. Hoje a UFSC está sem reitor, tendo em vista as arbitrariedades que se iniciou em todo o processo de controle, começando com uma corregedoria estranha, indo para a policialização e, posteriormente, para a judicialização. E nós perdemos um amigo, um colega e uma pessoa valorosa. Esse tema, partidos políticos, ele é muito caro para mim. Eu estudo esse tema desde a década de 80. Eu lembro quando comecei o meu mestrado, o orientador falou o seguinte: Eurides, ninguém estuda esse tema. Eu não entendo esse tema. Vá procurar o pessoal de São Paulo para ver com eles se eles podem te ajudar. Aí eu falei, mas com quem que eu posso falar? Aí eu falei, fala com o professor Bolívar Lamonier, que é um grande sociólogo. Na conversa que eu tive com o professor Bolívar, ele olhou para mim e falou assim: Eurides, estudar partidos não tem utilidade nenhuma na democracia que nós vivemos hoje. A palavra de ordem é nós estudarmos o desempenho dos partidos. É uma ideia bem liberal, ou seja, de enquadramento de desempenho eleitoral de partidos. Mas eu persisti, fiz minha dissertação, minha tese dentro dessa temática. Na minha tese, a questão fundamental que buscava fazer era justamente a separação entre o eleitoral e o direito partidário, que até hoje, infelizmente, não se compreende essa separação entre esses dois institutos. Eu vou tentar fazer uma separação rápida aqui, obviamente, pelo tempo.
primeiro momento, eu destacaria aqui o artigo 1º da Constituição, que é um artigo de um princípio republicano, que é justamente o pluralismo político. O que isso significa? Significa, naturalmente, que nenhuma legislação infraconstitucional pode estabelecer mecanismos de corte ideológico, qualquer tipo de corte em relação à organização da sociedade. Caso contrário, ele não teria sentido nenhum. E a partir do pluralismo político, que naturalmente foi julgado pelo STF, a inconstitucionalidade da questão da cláusula de barreira na década de 90. Infelizmente, hoje, novamente, volta-se a essa discussão. O artigo 14 da Constituição, ele também é relativamente importante, porque a Constituição ela dá uma sinalizada para o tipo de democracia que é a nossa, a filiação partidária. Ou seja, para você se tornar elegível, você tem que ser filiado ao partido político. Então, revoga-se isso na questão das candidaturas avulsas, que é outra discussão na pauta, né? Buscando ser um apoio à Corte de Direitos Humanos. Não tem nada a ver lé com cré. Ou seja, a democracia sinalizada pela Constituição é que o partido político é essencial para a nossa democracia representativa. E aí eu vou para o artigo 17, que já foi mencionado pela Desirê, ontem também isso foi tratado. A questão do significado de autonomia partidária. O que isso significa? Qual o sentido dessa ideia? E a gente vê que, constantemente, a autonomia ela vem sendo violada. Evidentemente, a gente pode discutir aqui uma série de questões sobre a quantidade de partidos, sobre o desempenho dos partidos. Mas está na Constituição, a gente tem que fazer a leitura. E a leitura que eu vou fazer é uma leitura, naturalmente, que responsabiliza os partidos pela sua gestão e pela sua própria atuação. Eu destacarei aqui, antes de seguir no próximo, a questão do parágrafo 2º, a questão do registro civil do partido político. Pela primeira vez, a Constituição ela trata o partido como uma pessoa jurídica de direito privado, não é misto, não é público, não é nada. Ou seja, diferentemente da lei orgânica dos partidos políticos, que estabeleceu, inclusive, a validação de uma convenção partidária pelo observador da Justiça Eleitoral. Muitos devem lembrar disso. Hoje, essa é uma questão interna dos partidos políticos. Não cabe à Justiça Eleitoral, obviamente, qualquer tipo de ação interna nos mecanismos do próprio partido político. Então, a questão do registro civil do partido político é extremamente importante. Agora, eu ressalvo aqui o que o dispositivo ele continua. Seus estatutos deverão registrar seus estatutos no TSE. O que nós estamos verificando hoje? Que o TSE, de certa forma, ele mantém uma prática autoritária, na medida em que ele passa a analisar o controle ideológico dos partidos políticos. Isso nós tivemos uma situação muito peculiar naquele registro do partido político Sul é Meu País, sem discutir o mérito do partido. Quando o TSE ele não registra o estatuto porque o Sul Meu País defendia a fragmentação da unidade federativa. Ou seja, essa era uma questão eleitoral, uma questão constitucional da justiça comum. Então, de certa forma, quando se trata de instrumentos que dizem respeito à questão de constitucionalidade, não cabe à justiça eleitoral. E, nesse caso, obviamente, se aceitou essa decisão pelo eleitoral e não pela justiça comum. Aí seria importante, inclusive, a gente diferenciar, que eu faço sempre questão de colocar isso, a diferença entre facção e partido. Isso é interessante porque o partido político, na sua história, ele vem da facção política. É decorrência da facção política.
E hoje o partido político ele se destaca como uma estrutura diferente da facção política. Agora, se nós analisarmos os dois conceitos e aplicarmos na nossa realidade, o que a gente vai ver? Que nós temos hoje facções políticas, que elas têm aqueles interesses imediatos, curtos e sem o comprometimento a longo prazo. Então, de certa forma, o conceito de partido político não se aplica na nossa realidade, infelizmente. Aí que o problema ele começa, a partir desses dois conceitos. Outro conceito importante, que é a questão da disciplina e da fidelidade partidária, que seria uma questão interna dos partidos políticos. Agora, o que nós verificamos? Que a Justiça Eleitoral caça mandatos. O próprio Congresso caça mandatos. A questão é, constitucionalmente está previsto, mas sob o ponto de vista de respeito ao eleitor, isso é válido ou isso não é válido? Porque a disciplina partidária, o seu conceito estabelece que, dentro da associação política, eu estou sujeito a regras do partido. A fidelidade partidária é um instituto que ele vem dentro da concepção do que a gente chama de estado de partidos. É quando o mandato está vinculado ao próprio partido. Então, naturalmente, aí se discute a questão da lista fechada e da lista aberta. Evidentemente, dentro do critério da lista aberta, nós não podemos aplicar a fidelidade partidária. Aí a Justiça Eleitoral chama para si esse controle. Então, evidente, se a própria Constituição estabelece que cabe ao partido, na sua estrutura interna, estabelecer mecanismo de disciplina e infidelidade partidária, cabe ao partido a revogação do mandato. E não cabe a qualquer outro instrumento que não seja o próprio partido. Agora, a grande questão que fica para nós é, mas os partidos que nós temos, eles exerceriam democraticamente essa questão? Aí é outro problema. É a questão da autonomia partidária e a Justiça Eleitoral. Bom, frente ao dispositivo do artigo 17, a pergunta que eu faço a vocês, e que eu vou tentar responder, é se haveria possibilidade de se aplicar normas externas na dinâmica interna dos partidos. Aqui que vem o grande problema, porque a própria Constituição ela vai estabelecer esses limites balizadores para a criação de partidos políticos. Então, por exemplo, qual é o conceito de autonomia e qual é o conceito de soberania? Ou seja, o conceito de autonomia, ele possibilita que os partidos políticos eles tenham suas regras internas, como pessoa jurídica de direito privado. Agora, os partidos não são soberanos. Eles não podem agir à revelia da lei. E aí que a Constituição estabelece esses balizadores, no próprio artigo 17. Primeiro, a questão que o partido deve respeitar a soberania nacional. Segundo, o regime democrático. Aí, evidentemente, que a gente entra num conceito muito complexo. O que é democracia? Na nossa estrutura política, a democracia é a vontade da maioria. Aqui eu já tenho um outro conceito. Acho que democracia não é a vontade da maioria. A democracia é aquele espaço em que nós criamos para possibilitar as inclusões das minorias. Porque, naturalmente, a vontade da maioria sempre esmaga a minoria. Então, nesse sentido, acho que é uma ultrapassagem que nós temos que ter dentro daquele conceito lockeaniano, do John Locke, em que ele afirma, a maioria decide quando não se chega a uma conclusão. Não, nós estamos vivendo um século que é um século do argumento. O melhor argumento é aquele que me convence. Aí eu vou aderir àquele argumento. Evidentemente que a adesão ela não pode se dar pela força, pela imposição, ela se dá pelo convencimento. Então, aqui a gente teria que repensar esse conceito. O que é esse regime democrático? Qual o sentido desse regime democrático? A questão do pluripartidarismo, ou seja, aí, evidentemente, qualquer mecanismo que visa diminuir a quantidade de partidos políticos, ele já fere esse dispositivo. Ou seja, nenhum partido político pode defender no seu estatuto um regime nazista, por exemplo, um regime autocrático, pela questão
do pluripartidarismo. A questão, Desirê, dos direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, o artigo 5º da Constituição. O partido não pode desrespeitar o que está no artigo 5º. Naturalmente que, quando houver um conflito interno no partido político, o grande problema, aonde é que as lideranças vão? Na justiça eleitoral. O que a justiça eleitoral tem a ver com isso? Nada. Essa é uma questão de justiça comum. O que nós poderíamos perguntar? Mas o juiz singular está preparado para tentar buscar enfim, uma solução para um conflito político? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Aí nós vamos para outros elementos balizadores. Eu estou indo muito rápido, pelo menos para terminar, é o que eu gostaria. Os partidos políticos, e aqui vem uma discordância daí sobre esse termo caráter nacional. Esse caráter nacional é uma herança do Getúlio Vargas. Aliás, vem lá de trás da Primeira República. Porque na época da Primeira República, nós tínhamos os partidos republicanos, regionais. E aí passou-se a exigir que os partidos tivessem caráter nacional. Mas o que significa caráter nacional? Significa que o partido político tenha que ter o espírito do país. Que não tenha uma proposta política voltada e localizada. Porque a Constituição não fala em âmbito nacional. E aqui já houve um equívoco do TSE, quando o TSE verticaliza os votos com base no caráter nacional. Foi um grande equívoco, inclusive interpretativo. Eu não estou falando isso por mim, o próprio Canotilho fala isso. A questão da prestação de contas à justiça eleitoral, ou seja, o partido tem que prestar contas. Agora, evidentemente, se ele aplica ou não aplica bem o recurso, eu diria o seguinte, esse é um problema interno. Eu vou buscar a minha afiliação ao partido político, aquele que corresponde com a minha forma de ser. E se o partido, internamente, ele é autoritário e não respeita seus órgãos deliberativos, eu vou sair do partido. Ou seja, é isso que faz com que os partidos sejam diferentes, porque o partido é uma parte. Ou seja, ele chega ao poder, ele vai governar ao todo. Como uma parte que é tecnicamente antidemocrática, vai exercer um poder maior de governo sendo antidemocrático. Então, essa é a questão essencial. Essa é uma responsabilidade única e exclusivamente dos partidos políticos. A questão da sua gestão interna, onde eu, como cidadão, tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas conforme a minha linha de pensamento. Nós temos que ter partido de direita, de esquerda, um time de futebol, ponta-direita, atacante, volante. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que cada partido tenha a sua doutrina e tenha, naturalmente, a sua perspectiva de mundo, porque é aí que eu vou refletir em termos de Estado. O que esse partido vai representar? Infelizmente, o que nós vemos hoje? De um lado, Dória, Bolsonaro, Lula, etc., nós personificamos a política. Nós temos que institucionalizar a política. A democracia se sustenta em torno de instituições, não em torno de pessoas, de lideranças, esses mitos que se criam. Isso, na verdade, dá o espaço para regimes autoritários, como nós já tivemos vários na nossa história. Os partidos políticos, por fim, eles estão proibidos de se utilizarem de organização paramilitar, mais uma herança do varguismo aqui, na Constituição de 37, quando nós tínhamos os integralistas, e de receber financiamento de organizações estrangeiras, que é um limite. Agora, o partido pode receber financiamento estrangeiros através das suas fundações de apoio. Ou seja, a fundação existe para isso. Agora, o partido não pode. Essa, na verdade, também é uma herança aqui do varguismo da Constituição de 46, que evitava justamente a vinculação dos partidos ao Comitê Central do Partido Comunista. Esse é um dispositivo que a Constituição de 88 incorpora na sua lógica, lamentavelmente. Bom, considerando, então, a questão do controle interno da vida partidária, a questão que se coloca para nós é a questão
que o partido político ele diz respeito única e exclusivamente à sociedade, a nós. O partido político não é um órgão de Estado, ele é um órgão da sociedade. Ele que canaliza as nossas vontades individuais e, posteriormente, transforma isso numa política maior. O que nós estamos verificando hoje? Uma inversão de valores, né? Então, dentro dessa lógica, nós poderíamos dizer o seguinte, bom, a quem cabe definir a estrutura, a organização e funcionamento? Ao Estado, à Justiça Eleitoral ou aos próprios associados? Se é uma associação, aos próprios associados. Evidentemente, eu tenho a minha liberdade de escolha, né? Então, a dinâmica interna dos partidos políticos, desde que se respeite os princípios constitucionais, desde que se respeite a questão dos direitos e garantias fundamentais, é que poderá possibilitar a cada cidadão a liberdade de escolha de filiação e de voto. Como é que nós votamos hoje? Como é que qual o critério que nós adotamos na hora de votar? Essa é a pergunta. Aquele indivíduo que está mais visível na mídia. A mídia é um instrumento, a mídia é um instrumento de escolha. Nós que temos a liberdade, cada um de nós. Agora, se nós não temos filtro, não vai ser a lei que vai criar o filtro. É a consciência política de cada um de nós. Aí vamos para o outro item. A democracia representativa partidária só vai encontrar terreno fértil na medida em que a responsabilidade de escolha possa ser de cada um de nós, e não dos órgãos estatais ou pela força da lei, né? Ao cidadão, a cada um de nós, cabe se identificar internamente com o partido político, né? Ou não. Se o partido não é democrata, eu sou um democrata, eu vou buscar me vincular a quem? A um partido democrata. Se o partido é autoritário, enfim, vai se filiar àquele partido autoritário, que faz parte da sua forma de pensar. Essa é uma discussão que já ficou muito presente no Robert Michels, a questão da lei de ferro. Evidentemente, nós temos hoje uma estrutura partidária, não posso chamar de partidos, onde nós temos os chefes, os caciques que determinam. Ou seja, isso é democrático dentro do conceito? Evidentemente que não, né? Nós queremos abrir os partidos e fazer com que os partidos mostrem a sua cara, né? Aí eu diria o seguinte, por fim, aqui retomando o que a Desirê colocou. Qual o tipo de democracia representativa partidária que queremos? Aquela controlada pelo Estado, pela Justiça Eleitoral, onde nós temos o controle sobre o mandato, que é o que nós temos hoje, a lei da ficha limpa, que é uma vergonha, ou seja, esse controle sobre os candidatos, isso cabe a mim. Se o partido quiser colocar bandido, que coloque. Eu tenho que ter a liberdade de escolha. Não é uma lei. A lei não tem que determinar para mim o que eu posso e o que não posso fazer. Ela não tem esse direito de controlar a democracia, a liberdade de expressão e de pensamento de cada um de nós. Infelizmente, nós aceitamos e foi uma iniciativa popular. O controle sobre a forma do processo eleitoral, que a gente já viu anteriormente, medir o quadradinho se tem ou não tem tantos centímetros. Isso é vergonhoso. A criminalização da boca de urna. Toda vez, no final do dia, que eu ouço tantas pessoas presas por boca de urna, eu tenho vontade de chorar. Ou seja, deixe o povo conflitar. Ou seja, com base no abuso do poder econômico, se comete uma outra arbitrariedade. Pior, eu lembro, em 1982, em Curitiba, lá na saúde pública, onde começou essa brincadeirinha da boca de urna, 100 metros. Eu brincava com os fiscais da Justiça Eleitoral, vão medir os 100 metros? E eu ficava a 100 metros. Isso é vergonhoso. Ou seja, é desconsiderar o poder que cada um de nós temos de escolha. É a tutela do Estado. Isso é um absurdo. A questão do controle ideológico da justiça eleitoral nos registros de partido e a questão da judicialização dos embates que ocorrem dentro do partido. Acredito que não é esse o tipo de democracia que nós queremos. Eu, pelo menos, defendo a questão de que o controle do mandato seja do partido. Aqui, a Desirê já não vai concordar muito.
Mas se é o partido responsável, o deputado ele deve prestar contas ao partido, o partido que assuma o ônus e o bônus de ser um partido. A questão da liberdade de escolha de seus candidatos, ou seja, o partido tem que amadurecer. A questão do controle pela justiça comum por eventuais violações de direitos e garantias fundamentais na dinâmica interna do partido. Isso diz respeito ao partido, não diz respeito à justiça. Para vocês terem uma ideia, o artigo 17 da Constituição, na época da minha tese, eu olhei todos os anais, tudo. O artigo 17 foi o que mais sofreu alterações em todo o processo. No final, prevaleceu um acordo do Centrão, que, felizmente, nos deu um texto brilhante. O nosso texto, o artigo 17 da Constituição, é o mais inovador de todas as constituições contemporâneas. Uma pena que nós temos na cabeça, lá dentro, uma cultura profundamente antipartidária. Ou seja, nós somos contra os partidos. Nós mantivemos aquela lógica e mantemos aquela lógica de votar em pessoas, não em votar em propósitos. E aqui, para finalizar, eu estou premiando vocês com 2 autores que metodologicamente são antagônicos. Um chamado Hans Kelsen. Ai, Hans Kelsen, se o espírito dele descesse hoje, seria um alívio para nós. O Hans Kelsen, ele é brilhante na questão da democracia. Então, a primeira frase, você já tem uma conclusão. O que é o Hans Kelsen? Ele era um profundo democrata. E, ali no final, o Antônio Gramsci, que há uma convergência de ponto de vista. Eu sempre brinco na minha disciplina de direito eleitoral, como, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem lá partidos com mais de 100 anos. O Uruguai tem partidos com mais de 100 anos. Eles têm continuidade. No Brasil, a gente fica pensando, existe uma descontinuidade profunda. Em cada ruptura do sistema político nosso, as primeiras vítimas foram os partidos. Vamos recriar. E agora estão recriando dentro de não uma ruptura. Patriota e não sei o quê. Ou seja, são nomenclaturas que mantêm o mesmo corpo. A roupagem é a mesma. Então, esse é o sentido que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos conscientes, temos que ter. Ou seja, nós temos que refundar as organizações partidárias. Mas quem é que vai refundar? Somos nós. Nós não podemos esperar dos políticos profissionais que eles façam isso. A responsabilidade é da sociedade, coletivamente. Então, nesse sentido, o desafio que eu coloco aqui é: quanto menos justiça eleitoral, mais democracia. Mais democracia. A justiça eleitoral é importante, os seus funcionários, eles que garantem toda essa logística. Agora, nós teremos que repensar, inclusive, o papel da justiça eleitoral frente ao que a Constituição de 88 nos coloca. Ela ainda é imprescindível ou não para a nossa democracia? A resposta que eu daria para vocês, não. Entendeu? Nós poderíamos hoje ter, naturalmente, juízes especializados nessa área eleitoral, dando respostas muito mais convincentes do que nós temos hoje. Exemplo, nós tivemos há poucos dias atrás, naquela vergonhosa decisão do TSE. Então, esse é um desafio, uma provocação que eu coloco para cada um de vocês. Queremos uma democracia de partidos, uma democracia representativa partidária, vamos lutar por essa. Agora, se nós queremos uma democracia onde o poder esteja personificado, vamos continuar no mesmo barco, que aqui, pelo menos, nós somos aliados. Esse é o desafio e termino por aqui. Muito obrigado. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral, eu agradeço as participações tanto do professor Orides como da professora Eneida, e vejo que, no principal, são muito convergentes, né? Não tão antagônicos como sinalizaram um ao outro, né? Então, dando sequência, e para já introduzir o segundo painel, com o subtema Participação de Jovens e Mulheres na Política,
ainda antes da apresentação das nossas painelistas, eu queria solicitar a todos que assistissem à exibição do vídeo de divulgação da campanha institucional da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, intitulada Mulheres na Política, Elas Podem, o País Precisa, que se trata de uma campanha de conscientização e capacitação, cujo tema, pela sua atualidade e importância, nós tivemos agora a notícia de que o material dessa campanha será adotado pelo TSE para divulgação em âmbito nacional. E, nesse ponto, também registro que todo o material de campanha, inclusive a cartilha e o vídeo institucional, foram produzidos pela nossa prata da casa do TRE, pelos nossos servidores, e que isso significa que não houve gastos de recursos públicos com contratação externa, valorizando o nosso corpo muito capacitado, né, de servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, convido a todos a assistirem o vídeo. Muitas foram as mulheres pioneiras no Brasil, todas com histórias incríveis no combate à desigualdade, à violência e à opressão ao sexo feminino. Muitas mulheres fizeram a diferença na medicina, nas artes, na educação e também na política. Mulheres que, mesmo sem perceber, começaram uma pequena revolução que ajudou a moldar o Brasil. Em 1932, conquistamos o direito de votar e sermos votadas, uma luta de mais de 100 anos. Hoje, somos mais de 50% do eleitorado brasileiro. No entanto, isso não reflete a representação política do país. Em respeito a todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por nossos direitos, precisamos mudar esse cenário. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. E, na sequência, então, eu passo a apresentação dos currículos das nossas painelistas, deste segundo painel, com o subitem Participação de Jovens e Mulheres na Política. Então, apresento inicialmente a doutora Ana Cristina Ferro Blasi, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e, pela mesma universidade, também titulou-se como mestre. Foi juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no biênio 2015-2017, exerce a advocacia desde 1992 e atua nas áreas do direito constitucional, direito administrativo, direito ambiental e direito eleitoral. Eu tive o privilégio de compartilhar parte do mandato da doutora Ana Cristina no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Compartilhamos há alguns meses do mandato dela no Tribunal Eleitoral e posso dar o testemunho que a doutora Ana Cristina foi uma magistrada eleitoral com letras maiúsculas, porque, sem dúvida, exerceu o cargo com toda a competência, serenidade e imparcialidade próprias da magistratura. Apresento também a doutora Margarete de Castro Coelho, que tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Piauí, é especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direito Constitucional e Direito Eleitoral pela Universidade Federal do Piauí. É mestre em Direito pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, milita na área do Direito Eleitoral e Partidário, é professora de graduação e pós-graduação em Direito, deputada estadual do Piauí de 2011 a 2014 e atualmente exerce o mandato de vice-governadora do estado do Piauí. Seja muito bem-vinda. Então, dando início ao painel, eu passo desde logo a palavra para a doutora Ana Cristina. Muito bom dia a todos. É uma honra enorme para mim estar participando deste painel, ladeada
por nomes de expressão nacional e meus queridíssimos amigos e amigas. Em primeiro lugar, a doutora Desirê, nossa professora da Universidade Federal do Paraná, e que muito nos honra sempre com as suas apresentações brilhantes, empolgantes, e que faz com que nós tenhamos ainda mais vontade de estudar e progredir sempre com as provocações que Sua Excelência faz no estudo do direito. Professor Eurídice Mesaroba, meu contemporâneo da época de mestrado na Universidade Federal. O meu mestrado foi em 94, de Vossa Excelência em 91, estudamos praticamente na mesma época na universidade. Tempos bons, professor. Tempos já idos, mas que deixaram saudade. Doutora Luísa, espetacular magistrada da nossa Justiça Federal, que está emprestando seu conhecimento à Justiça Eleitoral e com quem eu tive a honra e o privilégio de realmente travar debates eleitorais do mais alto nível, do mais alto jaiz. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E, finalmente, ao lado da minha queridíssima amiga, doutora Margarete Coelho, a nossa querida Margot, que nos inspira a todas como uma mulher de fibra, uma mulher de um conhecimento jurídico e humano raramente vista numa única pessoa. E, por último, eu estou aqui com uma missão árdua. Eu estou substituindo a ministra Luciana Lossi, que infelizmente não pôde comparecer por motivo de ordem pessoal. Então, ontem, a convite dos meus amigos, diletos amigos e organizadores desse congresso, doutores Luiz Magno, doutor Pesoto, doutor Pierre Vanderlinde, me convidaram, quase que me obrigaram a estar aqui. E é com muita honra, então, e com muita responsabilidade que eu assumo o lugar da ministra Luciana. Falei com ela hoje de manhã e perguntei a ela se queria que eu trouxesse algumas conclusões e convicções de Sua Excelência. E ela disse que sim, me passou, eu vou passar aos senhores, porque delas comungo das ideias da ministra Luciana. E, por fim, agradeço o convite, então, que me foi feito. Eu, a princípio, estava na coordenação dos trabalhos e agora na condição de painelista, com muita honra. Ao meu grande e eterno presidente, desembargador Antônio Monteiro Rocha. Digo meu presidente porque foi o presidente que conduziu os trabalhos no TRE à época do meu mandato, juntamente com o desembargador César Abreu. Então, muito obrigada. Em nome de Sua Excelência, agradeço a oportunidade de estar aqui. Senhores e senhoras, vamos falar das mulheres. Maioria invisível. Maioria invisível. Nós somos, hoje, a grande maioria do eleitorado brasileiro, mas ainda somos invisíveis. A grande maioria das líderes comunitárias são mulheres, mas elas não conseguem aparecer nas políticas. A doutora Margarete está aqui, certamente comunga desse mesmo entendimento, dessa mesma experiência, porque anda pelo Brasil inteiro, especialmente pelo Piauí, e vê as valorosas mulheres que estão na base da sociedade, nas organizações não governamentais, nas líderes de comunidade, e que, infelizmente, não conseguem chegar à representação política, chegar aos cargos de representação política no nosso país. Vejam os senhores, não vou cansá-los com índices, porque isso não é novidade para ninguém, mas a Arábia Saudita, um país de origem muçulmana, tem uma representação política feminina de 40%. Nós estamos, se não me engano, acima só do Haiti, se não me engano, ou Haiti, Belize. Então, vejam como esses debates que nós estamos travando aqui são realmente oportunos, são realmente preocupantes. E digo que vou dar 2 depoimentos. Quando eu comecei a trabalhar nessa lida, já são 25 anos com direito, eu era, a princípio, contra as cotas afirmativas. Eu achava que não era necessário, que a gente tinha condições de chegar aos cargos e às representações políticas pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo. Hoje eu penso diametralmente o contrário. E digo, vou contar aos senhores 2 experiências recentes, uma minha e uma de uma grande amiga minha, a que eu respeito demais, minha companheira de luta aqui na OAB. A minha, eu estava numa reunião aqui na OAB, na condição de secretária-geral, diretora dessa instituição, e numa reunião em que estava a diretoria toda e alguns outros convidados, eu dei uma opinião, e um dos diretores virou para mim e disse assim: essa mulher é louca.
Aí eu olhei para ele assim, como? Essa mulher é louca, ela tem que ser internada. Eu olhei para ele, a minha primeira reação foi de uma raiva enorme, a minha segunda reação, uma vontade imensa de chorar, mas eu digo aos senhores que aquele dia me fez muito mais forte. Aquele dia, aquela declaração daquele homem me fez mais forte, me fez estar aqui. Me fez ter a coragem de estar aqui e contar esse episódio, que é relativamente recente, porque eu sofri, eu aposto que, como eu, tantas mulheres que aqui estão, e as que estão aqui na mesa também, e aquelas que estiveram ontem, a doutora Vânia, espetacular representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estava aqui ontem, que nos empolgou a todos com aquela palestra espetacular, certamente passou por isso também, doutora Gabriela e todas nós. Desafio se este mesmo cidadão teria coragem de falar se eu fosse um homem. Não teria, ele não falaria. Então, esse é um depoimento que eu tenho da minha carreira relativamente recente, e é o segundo de uma grande amiga minha, que é uma professora, uma doutora, hoje está conselheira federal, e que uma mulher, uma colega nossa aqui, virou para ela e disse, mas você é doutora, mas você é uma Barbie, porque você gosta de se arrumar. Por que razão a mulher tem que se masculinizar para ser uma mulher e trazer o conhecimento que ela tem? Por que razão? Por que ela tem que não fazer a unha, não usar o cabelo, não se arrumar? Por quê? A mulher funcional, a estrutura de uma energia feminina funcional é uma energia forte. A natureza é feminina. Olha a energia e a força da natureza contra quem ninguém pode lutar. Então, uma energia de uma mulher forte, de uma mulher de garra, uma energia funcional. E a mulher ocupando o seu lugar de mulher, de mãe. Por que não? Eu sou mãe, eu fui mãe, sou mãe. E você sempre, a coisa mais espetacular da minha vida é ser mãe. E essa energia de acolher, e de acolher o outro e o próximo, e por que não? Então, eu digo isso, fiz questão de trazer esses dois exemplos, para dizer que, por esses motivos, senhores, é que eu acabei por me convencer de que a ação afirmativa realmente é a única forma que vai fazer com que nós, mulheres, possamos chegar, espero que num curto espaço de tempo, na representação político-partidária do nosso país, sim. Infelizmente. Ou não. É assim no mundo todo. As democracias, como o Canadá, por exemplo, o primeiro-ministro canadense, quando formou seu ministério, perguntaram a ele, mas por que 50% homem e 50% mulher? Resposta, nós não estamos no século XXI? Por que não? Então, oxalá nós cheguemos lá, e é para que nós possamos percorrer esse caminho e chegarmos lá, é que esses debates são de uma importância primordial. Dito isso, e aí vem a minha conversa com a doutora Luciana hoje de manhã, ela participou de um congresso em Bogotá recentemente, agora, um mês atrás, e o que foi trazido lá é o que eu acho que realmente nós precisamos trabalhar agora aqui no Brasil. E eu aproveito essa oportunidade com a presença de tantos juízes e desembargadores. Me parece que, mal ou bem, nós já temos uma legislação, o legislador foi protagonista e trouxe já a lei das cotas. Essa é uma questão que já existe. Agora está na hora do judiciário aplicar a legislação. Enquanto juíza do TRE, a doutora Denise Schlickman está aqui, não me deixa mentir, quantos e quantos pareceres técnicos do tribunal em relação à não efetividade do fundo de participação das mulheres pelos partidos políticos. Não foram nenhum, nem dois, nem três, nem quatro, foram inúmeros processos que nós julgamos, e o tribunal, em todos eles, sancionando os partidos políticos a fazer a destinação do fundo de percentual para o fundo de participação política das mulheres. Pergunto, fazem ou não fazem? Continuam descumprindo a lei. E é obrigação do judiciário eleitoral fazer cumprir e ser efetivo nesse tipo de política pública, porque a legislação está aí, vamos aplicá-la. Segunda situação, o TSE foi muito corajoso, lá na época ainda do ministro Arnaldo Versiani, quando tratou da questão do DRAP no registro de candidatura, e foi firme. E agora, a novidade foi o acórdão de Freitas, doutora Margarete, se não me engano, no Piauí, José de Freitas. Acórdão da relatoria do ministro Henrique Neves, em que Sua Excelência, inovando e utilizando o dispositivo constitucional do artigo 14, parágrafo 10,
entendeu ser possível, através de AIME, se perquirir a fraude na candidatura de mulheres laranja. Então, o Judiciário Eleitoral tem que ter coragem, nós temos mecanismos já, de enfrentar essa questão, enfrentar com força e veemência, para que os partidos políticos aprendam de uma vez que eles precisam, sim, respeitar a mulher, respeitar a candidatura feminina e a sua orientação político-partidária. Há um estudo do Ministério Público Regional, do Ministério da Procuradoria da República de São Paulo. Vejam, senhores, o que aconteceu nessa última eleição. Eles constataram que os partidos, como precisavam da cota feminina, eles buscaram servidoras públicas que sequer sabiam que estavam sendo registradas em nome daquele partido para ter o número de cotas, alcançar o número da cota. E elas estavam inelegíveis, porque elas não tinham feito a sua desincompatibilização, evidente, pois elas nem sabiam que eram candidatas. Constaram do registro de candidatura e os partidos não recorreram. Ou seja, houve a composição da cota feminina, fictícia, totalmente fictícia, e essa situação foi analisada e foi perquirida agora, recentemente, pela Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Então, vejam como a situação é grave e como a necessidade de resposta do Judiciário Eleitoral agora tem que ser firme. A questão da fraude nas candidaturas femininas, a questão da... Nós tivemos a oportunidade de analisar um caso aqui, ontem ainda perguntei para o Dr. Davison se no nosso tribunal já tinha havido algum outro caso a esse respeito, ele me disse que ainda não. Mas a questão da fraude, não no fato da mulher não ter nenhum voto, nem o dela próprio, não é só isso, mas é a questão dela normalmente emprestar o seu nome para a candidatura de um filho, para compor a cota para a candidatura, para o partido político de um filho ou de um marido. Então, essas situações, quando efetivamente provadas, devem ser combatidas pela Justiça Eleitoral, e foi isso que me disse a ministra Luciana. Doutora Ana, por favor, diga isso, que é um recado que eu estou trazendo desse encontro em Bogotá recente, em que as ministras da América Latina, de maneira geral, conclamam a Justiça a fazer o seu papel agora. O legislador, mal ou bem, já fez, está aí. A doutora Desirê tem um trabalho excepcional e que encaminhou ao Senado a respeito dessa questão das cotas, e ela advoga a questão das cotas por cadeira, e nós conversamos aqui ainda há pouco. O tema é espinhoso, porque há quem diga que designar a cota por cadeira feriria o princípio do one person, one vote. Eu disse para ela que era one man, one vote, ela quase me disse, não, por favor, não diga isso, one man, one person, one... Na verdade, o princípio é one man, one vote, mas é que hoje nós não podemos mais falar assim, então nós temos que falar one person, one vote. E feriria por quê? Porque eu teria um candidato que teve 50 mil votos, homem, e que não seria eleito em detrimento de uma mulher com mil votos pelo fato de ser mulher. Mas ela contra-argumentou e eu concordo. Isso seria, em tese, uma possibilidade por 2, 3, 4 legislaturas. E se a mulher, nesse período, não conseguisse se fazer representar, aí nós não teríamos mais muito como tratar essa situação. Então, as ideias são muitas, os problemas são enormes, mas eu também, doutora Margarete, sou adepta, como a doutora Desirê, do livrinho. Está aí o livrinho. E nós temos que fazer prevalecer a dignidade da pessoa humana. Está lá, a igualdade entre todos. O meu sonho é que um dia, professor Orides, nós estejamos numa mesa de só mulheres e que isso não seja assustador para ninguém. Esse é o meu sonho. É uma senadora americana que foi a ela perguntado: qual é o seu sonho? O meu sonho é justamente esse, que o parlamento possa ser composto todo por mulheres. E por que não? Não foi no passado composto só por homens e não era espanto nenhum? Não é verdade? Então, o meu sonho é que nós tenhamos mesas e mesas e mesas só de mulheres. Por que não? Isso não causa espanto nem admiração para ninguém. Por quê? Porque a mulher... Eu tenho um livro, eu tenho lido, esse livro aqui está na minha cabeceira. É um livro escrito por uma psiquiatra americana, se chama As Deusas e a Mulher, e ela foi a mulher que, na Associação de Psiquiatria Norte-Americana,
ela percebeu que uma sociedade saudável precisa ter mulheres saudáveis. E ela encabeçou, dentro do núcleo de psiquiatria dos Estados Unidos, um movimento que redundou na apreciação e na ERA, ou seja, Equal Rights Amendment. Por quê? Porque ela, mulher, de origem oriental, de fala mansa, ela demonstrou, através dos arquétipos junguianos, o quanto a mulher empoderada e a mulher com a sua composição plena, ela poderia fazer diferença para a sociedade norte-americana. E hoje, nós temos o Congresso americano formado por inúmeras senadoras, e se nós olharmos, tem um vídeo na internet em que elas fazem muitos depoimentos. Umas rindo, elas já senhoras hoje em dia, e uma delas diz que na primeira corrida ao Senado, quando ela se submeteu o nome ao Senado americano, a primeira crítica que a oposição fez a ela é que ela era só uma carinha bonita que estava querendo se aventurar ao Senado americano. Ela hoje é uma senadora muito conhecida pelo estado de Nova York, e ela disse uma coisa, e é assim que eu gostaria de encerrar, com a qual eu concordo, doutora Desirê. Ela disse o seguinte: as mulheres, senhoras e senhores, não são melhores nem piores, elas são iguais. E é por isso que nós temos que lutar pela igualdade, pela aplicação do princípio da igualdade, pela valorização do princípio fundamental constitucional que lá está. E é isso que nós esperamos, e esse tipo de congresso, esse tipo de conclave, esse tipo de pensamento que nós estamos dividindo com os senhores e as senhoras aqui, é que faz com que nós tenhamos a certeza de que nós estamos no caminho. Embora um pouco espinhoso e tortuoso, mas nós estamos no caminho. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde a todos. Agradeço a participação da doutora Ana Cristina e passo desde logo a palavra para a professora Margarete, só antes assinalando que nós, em razão do adiantado da hora, não teremos tempo para a resposta em plenário das questões formuladas. Então, as questões podem ser formuladas por escrito e que delas conste o e-mail para que a resposta, então, seja dada por essa via, né, pela via do e-mail. Então, passo a palavra para a doutora Margarete de Castro Coelho. Bom dia. Me permitam cumprimentar a todas. Eu gostaria de ouvir o cumprimento de todas. Bom dia. Ouvi poucos meninos, né? Nós fomos acostumadas, nós mulheres, sempre que ouvirmos bom dia a todas, boa tarde a todos, nós respondemos, nós nos sentirmos incluídas. Então, meu sonho também é que um dia, quando se disser bom dia a todas, inicialmente, a gente ouça um pouco mais de graves na resposta. Só uma brincadeira. Para passar o sono, gente, eu estou virada, estou vindo de Teresina, acabei de chegar para passar o sono. Mas para dizer que é uma alegria enorme estar aqui. Da mesma forma que todos os palestrantes e painelistas que me antecederam, certamente o convite feito para participar desse evento nos deixou extremamente honrados, mas muito cientes da responsabilidade que assumimos de estarmos aqui perante um público tão qualificado e tratando de temas tão espinhosos. Falar de política é muito difícil. Falar de política no Brasil hoje é quase falar no gueto. E falar de direitos políticos, então, é quase falar sozinhos. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo por o convite aos queridos amigos, né, Presoto, Luiz Mário, Pierre Vanderlin, todos que fazem a Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina,
Mas pediria licença também para cumprimentar outras pessoas gratíssimas que eu vejo aqui na plateia hoje. Eu vejo do meu estado, meu querido estado Piauí, desembargador e juiz eleitoral Antônio Lopes. Também uma alegria rever o doutor Mário Deviene e o desembargador Raimundo, que é quase meu conterrâneo, porque nós do Piauí dizemos que nós nos unimos com o Maranhão pelo rio Parnaíba, né? Ao invés do rio Parnaíba separar o Piauí do Maranhão, ele nos une. E o doutor Raimundo faz um trabalho belíssimo lá, frente à Justiça Eleitoral, já me deu a oportunidade de estar lá algumas vezes, muito honrada sempre com seus convites, desembargador. Bom, o tema de hoje, né, que nos foi dado aqui, que ficou para mim, a Aninha Blasi, e aí eu gostaria de não esquecer de cumprimentar a mesa. E aí me dei um tempinho e um pouquinho de fôlego para cumprimentar a mesa. Cumprimentar primeiro a culpada de tudo isso, Eneida Desirê Salgado. A Eneida foi a precursora de todas nós. Foi a primeira que lançou luzes sobre o tema direito eleitoral e mais, não só sobre o direito eleitoral, sobre a doutrina eleitoralista. Antes da Eneida, nós tínhamos, sim, meia dúzia de autores que reprisavam sempre as mesmas lições. E a Eneida veio como um novo marco, um novo paradigma do direito eleitoral, mas mais do que o direito eleitoral, a doutrina eleitoral. E para a Eneida, a doutrina não nasce da lei, né? Porque nós nos acostumamos a vermos a jurisprudência eleitoral como precursora. Ao invés de a doutrina doutrinar e, com isso, indicar os rumos das interpretações das leis, nós vimos sempre a doutrina interpretar a interpretação da lei, o que dava uma distância, um gap muito grande e trazia um desprestígio enorme para o direito eleitoral. Eneida é responsável por colocar o direito eleitoral como um ramo muito especial do direito constitucional, como um filho dileto, eu diria, do direito constitucional, porque o direito eleitoral é que rege as regras do poder. E as regras do poder, elas são extremamente voluntariosas, não se dobram a qualquer marco legal, ela faz suas próprias regras. Minha amiga Ana Blasi, um presente que eu ganhei aqui da nossa convivência eleitoral, uma mulher linda, linda no aspecto físico, sim, inegável, mas linda pela forma como ela se lança nos desafios que a vida lhe propõe. Também de ter a mesa presidida pela doutora Luísa Riquel Gamba, né, uma alegria enorme. E o doutor Orides, que eu deixei por último, porque ele está aqui de cota, né, na mesa. Olha que beleza. Cumprimentar a cota masculina da mesa, professor Orides Mesaroba. Bom, o tema que nos foi proposto é participação de jovens e mulheres na política. Olha só do que nós vamos falar. Nós vamos falar de unicórnios, de fadas, duendes, faunos, porque realmente são dois corpos, são duas representações sociais completamente invisibilizadas na política. E eu escolhi não fazer um viés que eu faço sempre, de comentar as pegadinhas da lei, de comentar como essa lei foi feita, a lei das cotas foi feita para não dar certo, porque depois, se tiver um tempo, a gente conversa sobre isso. A cota foi feita para não dar certo, porque a época que se criou a cota, nós tínhamos 100% de candidatos para o número de vagas. Quando se criou a cota, se dobrou para 120 e se deu 20% para as mulheres. Ou seja, a intenção era que as mulheres concorressem a essas 20 vagas de candidaturas que estavam fora das vagas das cadeiras. E aí a brincadeira foi boa, né? Então nós aumentamos para 150 e agora para 200. Então, realmente, além de tudo, uma pulverização enorme, né, das candidaturas, dão 30% disso às mulheres, embora a lei não diga que os 30% sejam das mulheres, mas os partidos políticos só recrutam 30%, e quando conseguem os 30%, se dão por satisfeito. Naquilo que eu digo, que a cota ela é transformada do que era para ser piso em teto. Ou seja, o que era para ser o mínimo, para as mulheres, passa a ser o máximo. Os perigos da gente ter a legislação feita exclusivamente com um único pensamento, que é um pensamento paternalista, patriarcalista, machista, em alguns casos. Muitos casos. Então, eu escolhi dois vieses.
E queria começar dizendo o seguinte: o meu tema será a democracia representativa na ausência de jovens e de mulheres. Que democracia representativa é essa que nós temos, que exclui a sua grande maioria, a grande maioria da cidadania? Essa democracia que nós queremos, como é que nós chegamos a esse ponto? Jovens e mulheres são aqueles que eu chamei em um artigo que eu escrevi por provocação da doutora Inês de Desiré, são, para mim, os espectadores da democracia, os espectadores do processo eleitoral. Para usar uma expressão bem da nossa terra, doutor Lopes, eu vou dizer, aqueles que participam da brincadeira do café com leite. Eu não sei se essa brincadeira é conhecida pelo Brasil inteiro, mas é aquele jogo que alguém entra, ele pode jogar, mas ele não pode ganhar. Então, esse é o jogo, a brincadeira do café com leite. Geralmente, a gente fazia isso com um irmão mais novo, que não tinha condições, não tinha musculatura suficiente para fazer o time ganhar. Então, a gente dizia, olha, ele é café com leite. Então, já sabe, ninguém passava a bola para ele, ninguém dava posições de protagonismo para ele. Era aquele coitado que ficava correndo atrás da bola sem nunca alcançá-la, porque os seus próprios companheiros de jogo não lhe passavam a bola nunca. Esses são os jovens e as mulheres na política. Nós estamos aqui correndo atrás da bola, né, incluídas no time, porém, não nos dão a bola, muito pelo contrário. Se puderem nos dar uma meia-trava, é assim, doutor Rui, que a gente chama aquela rasteira, né, o drible da vaca na gente, dão, né? Bom, e vou partir de 2 pontos. O primeiro, uma afirmativa. A ausência das mulheres nos espaços de poder é uma patologia da cultura política. Minha primeira afirmativa. A segunda, uma democracia representativa exige uma outra iconografia do poder. E esclareço essa questão da iconografia. Se nós chegarmos em qualquer parlamento, nós vamos pelas cores, né? Quase todo mundo é branco, quase todo mundo usa terno, quase todo mundo é de meia idade, quase todo mundo é casado. Ou seja, a festa da democracia num espaço masculino, branco, casado e de meia idade. Se nós olharmos para os tribunais, nós vamos ver repetida a mesma cena. Mas vamos olhar para o Conselho Federal da OAB, para os conselhos estaduais da OAB, a OAB que é a grande defensora da cidadania, a OAB que é a casa da cidadania, e nós vamos ver os mesmos tons, a mesma iconografia. Então, de que democracia representativa nós estamos falando? Eu gostaria de repisar, trazendo um aspecto que, independente da posição, se aqui nós somos coxinha ou mortadela, nós vamos concordar com uma cena. Petrônio Portela, um grande político da minha terra, dizia que não se agride os fatos, né? Lembram quando a Dilma foi cassada? No dia seguinte que o Temer assumiu, que tipo de ministério veio? Veio o ministério todo branco, de terno, masculino, de meia idade. Parecia que se queria passar a seguinte mensagem: nós retomamos o nosso espaço, nós retomamos o poder. Elas aqui não têm mais vez. E aí não se viu mais mulheres, não se viu mais jovens, não se viu mais negros. Independente de que lado nós estejamos, essa é uma iconografia, esse é um retrato, é uma imagem que a gente não pode deixar de ver, porque senão estaríamos a agredir os fatos. A democracia representativa tem por princípio de representação, essa democracia representativa nossa, ela tem sido incapaz de incluir a diversidade dos grupos sociais existentes, notadamente os grupos dos oprimidos. E aqui, digo os oprimidos, para usar a expressão para trazer esses grupos que eu chamo de espectadores do poder. As mulheres, os negros, os jovens, os índios, enfim, tantos e tantos por aí afora que não são brancos, não usam terno, não são de meia idade.
E quais as implicações para o funcionamento da democracia esse tipo de problema traz? Que tipo de problema traz para a democracia? Que tipo de consequência traz para a democracia o funcionamento dela, mantendo desigualdades tão fundamentais que afetam as diretrizes, que afetam os direitos dos seus cidadãos? Quais as implicações? E esse problema, é bom que se ressalte, que não diz respeito só ao Brasil, ou às democracias recentes, ou às democracias retardatárias. Em todo o mundo, pouquíssimos países hoje do mundo podem dizer que as mulheres ocupam igualmente os espaços de poder. Poucos, dá para contar nos dedos. Suécia, e a gente até mais adiante fala do caso da Suécia, que eu acho bastante emblemático. Se a democracia se funda no princípio da igualdade, que nesse caso, a igualdade aqui não é só a igualdade do voto, não é só a igualdade no direito de escolher, de organizar a elite política, de optar por políticas públicas. Também é o direito de decidir, de influir as decisões, de participar das decisões que afetam a comunidade política como um todo. Se nós não tivermos mulheres nos espaços de poder, se nós não tivermos jovens no espaço de poder, de que tipo de igualdade nós estamos falando? E qual o papel das instituições nisso tudo? Nesse contexto? Qual o papel e que instituições deveriam estar envolvidas com esse propósito de mudar esta representatividade, de mudar essa iconografia do poder? Várias. O parlamento, com certeza, e os partidos políticos, com mais certeza ainda, com mais convicção ainda. Por tudo isso que a Desirê falou anteriormente, que o professor Eurides falou anteriormente, e eu gostaria, e ousadamente, porque os dois já foram tão a fundo no tema, de trazer, primeiro, essa questão da composição da lista, como ela é feita, né? E como nós levamos o drible da vaca na questão da legislação da cota, da formação da cota, que as mulheres são recrutadas para complementar aquele teto e não são recrutadas as mulheres que têm liderança política, que têm capital político. Seja ele formado na comunidade, né, como eu gosto de dizer, algumas pessoas não entendem quando eu digo, até ri, as mulheres, né, da Caatinga, as mulheres da roça, as mulheres das águas, aquelas das ribeirinhas, e que estão lá grandes lideranças. Todas essas mulheres, como elas podem, qual o caminho que elas têm que trilhar, de que forma o partido político pode recebê-las. E aí, aquela velha história, é muito difícil recrutar mulheres, as mulheres não querem. Toda vez que eu ouço isso, Desirê, eu me lembro, sabe de quê? Os homens botando a culpa nas mulheres, né? Eu me lembro da Bíblia, quando Adão, a ser expulso do paraíso, que Deus o chamou para conversar. Por que você fez isso? Porque a Eva me convenceu. Quer dizer, uma coisa que vem muito lá de trás. Não, os partidos são masculinos, eles não assumem a culpa. Eles não dizem que as mulheres estão filiadas sim, são quase 45% dos filiados. Eles não dizem que as mulheres são militantes sim, elas vão para a rua, elas vão entregar santinho dos outros candidatos. Por que elas não estão lá entregando santinho delas? Elas são a grande força dos partidos políticos, são as mulheres. E mais, não são só nas fileiras dos partidos, elas também estão nas filiações partidárias. E hoje, o número de filiações que mais cresce são as das mulheres. Então, por que elas estão se filiando, estão participando, e não estão na estrutura do poder? E aí eu digo o seguinte, da mesma forma, Desi, que a lei disse que os partidos políticos são livres para se compor, são livres internamente, eu diria, se são livres internamente, mas vem uma moldura que diz, são obrigados a terem regras de filiação partidária. Por que não diz, tem que ter regras de democracia interna também? Por que isso seria inconstitucional? Isso é uma opção clara, uma opção que o legislador fez.
Isso não é uma omissão despropositada. Mas não diz também que todos os filiados são iguais? Então, quando a gente fala do princípio da igualdade, e o Oscar Sanches Munhões fala muito bem disso, a Eneida Desirê fala muito bem disso, a Aline, acho que é Souto, uma do Rio de Janeiro, que publicou um livro maravilhoso agora também. O princípio da igualdade, a igualdade aqui é igualdade de oportunidades de participação no processo eleitoral. É disso que nós estamos falando. E não naquele princípio do direito de votar, de um voto ser igual ao outro. Não é disso que a gente está falando, não. Se a gente estivesse falando apenas desse direito, veja, o direito de votar, ele anda de mãos dadas com o direito de ser votado. Do mesmo jeito, como muito bem disse já o Rui Espíndola, como muito bem anda o direito de ir e vir. Como você exerce um sem o outro? Como você exerce o direito de votar e você não tem o direito de ser votado? Esse é verdadeiramente o princípio da igualdade. É esse princípio da igualdade que tem que prevalecer aqui na questão eleitoral, nessas regras do poder. E eu já recebi meus 3 minutos. Gente, queria falar tanta coisa. Não passei nem da primeira folha do caderninho. Bom, quais implicações eu perguntava? Eu vou trazer 2 implicações, rapidamente. Primeiro, o problema não diz respeito... Desculpem. Falava do papel das... Sim, a questão dos 2 problemas, né? Primeiro, aqui nós evocamos uma questão de justiça e de reconhecimento. É ilógico, é antinatural que o mundo democrático, que as aptidões pelas carreiras públicas, que a competência para exercer carreiras públicas, elas sejam apenas dos homens. Como se dissessem as mulheres nasceram estranhamente com o defeito de não quererem o poder. É um defeito, as mulheres nasceram, são os únicos seres humanos que nasceram, então não são nem humanas, porque se a vontade de poder é típica do ser humano, então acabamos de ser reificadas. A segunda questão é a seguinte: a ausência de mulheres e jovens em cargos públicos de representação e implementação de políticas públicas tem que ser atribuída, portanto, a essa discriminação. E eu nem cheguei nos jovens, né? Me empolguei aqui nas mulheres, nem cheguei nos jovens. Os jovens, geralmente, eles são vistos como uma força de trabalho também, como as mulheres são vistas, como militantes nos partidos políticos, mas não confiáveis, tanto quanto as mulheres, não confiáveis para merecerem o voto e, por isso, exercerem os cargos de mando e os cargos de poder. E vejam, eu fiz um levantamento aqui da quantidade de jovens e o percentual é bem significativo, beira os 30%. Claro que ali tem homens e mulheres, né, colocados. Nem sei mais onde eu anotei aqui. Fiquei tão nervosa com esse negócio de 3 minutos que, Ave Maria. Bom, enfim, esse percentual, ele também beira os 30%. Então, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte. Então, isso não é um problema das mulheres. As mulheres estão aí, sim, estão participando, sim. Vá a um comício aqui, eu já fui a vários, vá a um comício, sim, que vocês vão ver que a maioria do público é de mulheres. Se a gente olha o eleitorado, a maioria é mulheres. Se você olha as filiações, a maioria são, quase a igualdade é mulheres. Então, esse não é um problema nosso. Se a nossa democracia é representativa, e não é, como diz a Viviane Agancinski, não é você ter ali, não, tem 50% de mulheres, 50% de mulheres, 30% de negros, 30% de jovens, não, mas é ter representado todas as linhas de pensamento, é oportunizar, isso que é o princípio da igualdade aqui no processo eleitoral, é a oportunidade de todas as linhas de pensamento, de todas as ideologias. Não é por isso que a gente está no pluripartidarismo? Para que todos possam igualmente ter chances de disputar o poder. É disso que a gente está falando, né? E
Claro que as mulheres, com a experiência de vida que elas têm, com a forma de vida que ela tem, com a dificuldade que elas têm, com a educação que nós temos, é claro que elas vão pensar diferentes. Mas eu nem digo que seja por isso. Eu nem cheguei nessa sofisticação ainda. Eu ainda estou no ponto do Petrone Portela. Não se agride fatos. O fato é, a sociedade é composta de homens, de mulheres, de jovens, de negros, e eles deverão estar representados nos cargos de poder, sejam de executivo, sejam de legislativo, porque, senão, nós não estamos falando de democracia representativa. Democracia representativa aqui é, como diz o Dow, é uma falácia. Obrigada. Em nome do TRE de Santa Catarina, agradeço as participações da doutora Ana Cristina e da doutora Margarete, e a minha convicção é de que as mulheres ficaram muito bem representadas no Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, com representação da academia, da advocacia, da própria política. As mulheres aqui tiveram voz, e inclusive com cotas masculinas. Então, encerrando o painel, eu repasso a palavra ao mestre de cerimônias. Agradecemos a presença de todos, damos por encerrada as atividades desta manhã.